E o médico olha para mim e diz: olha, a qualquer momento você pode perder o seu bebê, que está no seu ventre, ele está em perfeito estado. Mas a qualquer momento o coração dele vai parar e você pode perder. E eu disse: Jesus, o Senhor me deu o Benjamim. Ele é o filho da felicidade. Embora essa felicidade esteja sendo gerada em meio da dor, mas foi o Senhor que deu. E se o Senhor deu, o Senhor vai estabilizar absolutamente tudo. E o Benjamim já está com 7 meses, para a honra e glória de Jesus. Ficou com o pai em casa. Até com medo, agora que eu chegar lá, porque eu vou encontrar a casa. Mas tudo bem, tudo já acabou. Sou grata a Deus pela vida da minha pastora. Sou ovelhinha da pastora Marta. Somos da comunidade cristã Ressuscitar. Sou grata a Deus pela vida, pelas orações, pelas intercessões. Faz me acompanhar a minha irmã, embora não parecesse, né? Mas ela é minha irmã, gente. Aqui é um negócio meio assim, sabe? É a água e o vinho, equilíbrio mas está tudo bem. É a tempestade. Mas está tudo bem. Pastora Carla, Deus abençoe pelo convite. Já aprendi a amar essa igreja e encontra-se em minhas orações também. Querida, sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo, você que trouxe, ou se você quiser acompanhar aqui também, livro de Ruth, capítulo de número 3 e versículo de número 11. Ruth, capítulo de número 3 e versículo de número 11. E é muito bom quando nós estamos firmados no mesmo propósito, porque a pastora Alessandra, ela começara a ministrar, e eu falei: Jesus, como o Senhor é bom, porque uma coisa vai se encaixando exatamente com perfeição uma à outra. E se você não entendeu o propósito seu aqui nessa tarde, até a noitinha, você vai entender o seu propósito, que é: não saia do centro da vontade de Deus. Amém? Versículo 11 diz assim: portanto, minha filha, não tenhas medo, far-te-ei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes desta cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Amadas do Senhor, quando nós olhamos para essa pequena palavra ouse, ou ousar, ou ousadia, nós descobrimos que, embora seja tão pequenininha, mas ela tem um significado enorme. Ousadia é a qualidade de quem é corajoso, audacioso. É aquela pessoa que ela age sem medo de riscos ou padrões convencionais. É aquela que age com determinação. E quando nós começamos a folhear a palavra de Deus, nós vamos ver, nós vamos começar a meditar, e nós vamos trazer à nossa memória homens e mulheres que ousaram viver um novo tempo, claro, direcionados por Deus. Quando nós olhamos e meditamos a palavra, nós vamos ver que Abraão e Sara, eles ousaram viver um novo tempo. Moisés ousou viver, embora tenha medo, mas ele foi, porque ele estava direcionado por Deus. Josué, Neemias, Ruth, Maria Madalena, entre outros e outros e outros e outros. Mas eu quero enfatizar nessa tarde apenas uma, a qual é o livro que nós acabamos de meditar. E eu quero extrair algumas características de alguém que quer ousar viver um novo tempo, direcionado por Deus. Quando nós meditamos no capítulo 3 do livro de Ruth, a história começa no capítulo 1 e nós já conhecemos toda essa história. Eu tenho certeza que você conhece essa história. E essa história, embora ela seja contada
uma forma extraordinária. Ela tem apenas 4 capítulos do seu livro, é bem pequeno, mas está nos narrando uma história de alguém que ousou viver um novo tempo. Você sabe que houve um tempo de escassez em todo Israel. Então Elimeleque, ele pega sua esposa e os seus 2 filhos. E eles vão habitar por um determinado tempo em Moabe. Porque, embora Israel estivesse em escassez, Moabe ainda tinha campos a qual poderiam fornecer o alimento necessário. Então a Bíblia diz que os filhos de Elimeleque, eles se casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Só que agora passa-se o tempo, Elimeleque morre. E passa-se mais um tempo, morrem os seus 2 filhos, Maom e Quilion. Agora Noemi está viúva e sem os seus filhos. Órfão, que as suas noras, está sem os seus maridos. Ambas estão viúvas. A Bíblia enfatiza que eles permaneceram ali depois dessas perdas, ainda permaneceram por aproximadamente 10 anos. Já assim, quem são esses moabitas? E eu já lhe falo quem são. A cidade era Moabe, os moabitas eram de Moabe e os amonitas eram de Amon. E quem é esse povo dessas 2 cidades? Que Deus simplesmente vai os excluir de entrar na congregação do Senhor eternamente. Eles não poderiam ter acesso a Deus e nem entrar no templo. Por quê? Porque em Deuteronômio 23 vai nos dizer que quando Israel sai do Egito, eles são recebidos por esses povos com hostilidade. E não se contentando ainda com essa hostilidade, eles trazem Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E aí a Bíblia diz que Deus devolve essa maldição para as tribos, que incluía Moabe e Amon. Mas como que vai amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Quando nós olhamos para essa história, então entenda, Orfa e Ruth faziam parte de Moabe, eram moabitas, não tinham acesso, não poderiam ter mais acesso, porque era um povo pagão, um povo idólatra, um povo a qual usou de hostilidade para com o povo de Israel, um povo a qual já tinha sido sentenciado por Deus a não terem mais acesso, a não permitir mais a entrada deles no templo. Os que demonstraram fé em Deus, como foi o caso de Ruth a Moabita, poderiam entrar definitivamente na casa do Senhor. Você entende? Para a pessoa que tem fé, o que acontece? Pode ter sentença em cima, mas começa a brotar ali uma fé, e é uma fé inabalável. Você acha que ela não sabia que tinha uma sentença sobre a nação, sobre o povo de Moabe? Mas ela mesmo assim ousou ter fé em Deus. Escute isso. Elimeleque, ele saiu de Israel e foi para Moabe, tendo o pleno conhecimento que era proibido por Deus sair. Os seus filhos casam com mulheres gentias, em convívio com o povo pagão e idólatra. E todas as vezes
vezes que eu estou fora, pastora Alessandra, da vontade, do centro da vontade de Deus, sempre me acarreterá dores e sofrimento. Por que, Jaci? Nós vamos ver 3 perdas irreparáveis. Elimeleque morre, os seus filhos também. Nós estamos vendo uma família peregrinando em terra estranha. Eles comiam ali, mas não prosperavam. A vista, o campo dos moabitas eram maravilhosos. Mas ainda assim, era melhor estar com fome e depender do Senhor do que estar em um lugar de prosperidade, mas cheio de idolatria. Oh, Espírito Santo, nessa tarde eu já quero liberar algo para ti. Não saia do centro da vontade de Deus. Não saia do centro da vontade de Deus. Jaci, mas você não sabe a escassez que eu estou vivendo. Mas aguenta mais um pouco, mulher. Ah, Jaci, se eu contasse a minha história para ti, talvez tu se compadecesse, sim, mas maior do que essa história de escassez que você está vivendo é o Deus de Israel. Oh, tenha a ousadia de olhar para essa mulher, pegue na mão dela e diz: aguenta firme. Aguenta firme esse tempo de escassez. Por favor, aguenta firme. Não saia do centro da vontade de Deus. Aleluia. Olha aqui. Depois de quase 10 anos ali, quando Noemi soube que Deus visitara Israel novamente, que o tempo de escassez passou, e que agora os campos estão brotando novamente, daqui a pouco haverá colheita. Noemi, então, ela decide voltar para Israel. Só que Noemi, ela sai de uma forma, e agora ela voltará de outro jeito. Noemi, infelizmente, agora ela está mudada. E não por vontade própria, mas sim porque as situações que ocorreram a mudaram. Passaram-se quase 10 anos, mas parece que eu vejo Noemi ainda lutada pela perda do marido e dos filhos. Noemi, como ela mesmo diz, e se você quiser meditar na sua casa, ela está em amargura, ela se sente completamente vazia, e por alguns instantes ela vai até dizer e pensar e achar que por aquela situação que ela está vivendo, foi Deus querendo puni-la de alguma forma, devido às suas perdas irreparáveis. Quando ela decide voltar, a fé de Noemi está completamente abalada. Por que, Jaci? Porque no tempo de escassez, mas no lugar errado, fará com que minha fé se limite ao que eu estou vendo e vivendo. Você entende por que da importância de permanecer e não sair? Você entende a importância de ficar num lugar a qual já é seu de direito?
Você entende por quê? Qual é o segredo de resistir? Você entende? Quando a palavra nos é falada, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, aquele resistir, ele tem um simples significado. Eu vou permanecer no lugar onde eu estou, porque esse lugar já é meu por direito. Então, quando ele vem cá, Maísa, eu acho que ainda você não entendeu. Então, quando ele vem contra mim, Maísa, vem contra mim. Você está entendendo isso aqui? Esse lugar é meu de direito. 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 Mas está na escassez, mas é meu de direito. Mas está doendo, mas é meu de direito. Mas eu não tenho nada em casa, mas é meu de direito. Ah, eu não sei como que eu vou me vestir, mas é meu de direito. Eu não tinha nem roupa para vir aqui, mas é seu por direito. Eu não sei como serão as contas do mês para pagar, mas é meu de direito. É meu de direito. É meu de direito. Você entende que ele foge quando você existe? Ele está se limitando pelas situações que ela viveu. Passou-se um tempo, sim, mas ela ainda se limita por aquilo que ela viveu. Então os sonhos dela foi junto, as expectativas dela foi junto. Os projetos dela também foi junto. As alegrias que ela tinha também foi junto. As motivações e planos que ela tinha também foi junto. Na perspectiva de Noemi, era mais ou menos assim: eu vou voltar para Israel e lá eu vejo como vai ser. E só de eu estar no lugar de onde eu saí, se eu tiver alguma coisa para comer, tá bom, tá ótimo. Ela se contentava um pouco. E sabe o que Deus me trouxe aqui para me perguntar nessa tarde? Por que você está se limitando tanto? Feche os seus olhos aí nessa tarde. Não precisa responder para mim, responda para ti. Mulher, por que você está se limitando tanto? Por que você está se contentando com pouco, achando que já é suficiente? Por que você acha que tudo que lhe sobreveio parece que o céu despencou da sua cabeça? E agora você está achando que é punição de Deus na sua vida? E Ele está dizendo para ti hoje à tarde: tem um tempo novo chegando para você. Tem um tempo novo chegando para você. Você não ficará refém das suas dores e perdas. Meu Deus. Você não ficará refém de absolutamente nada. Você já chorou demais. Você já sentiu demais. Já viveu um longo tempo suficiente. Agora é tempo de levantar do estado de dor em que você se encontra e caminha. Até porque acima de você está o Deus de Israel, que supre todas as nossas, as minhas, as suas necessidades. Olha só, e se você olhar mais com atenção ainda, você vai cair em si e ver que acima de você tem Deus. Ah, mas e do seu lado, mulher? Do seu lado,
você vai ver que tem alguém com ousadia para viver esse novo tempo junto com você. E você quer saber o que mais? Essa pessoa que está aí do seu lado, ela não tem nem conhecimento da proporção desse tempo, mas ela está olhando e ela está falando: você que não seja nem louca de me levar, de me deixar, porque eu vou junto, então me leve. Eu não vou te abandonar. Você vai, eu vou. Você vai comer, seja lá o que, mas eu também como. Você vai dormir, eu não sei onde, mas onde você dormir, eu também vou dormir. E tem mais. Esse seu Deus que você diz que é de Israel aí, que está suprindo tudo lá em Israel novamente, eu nem o conheço. Só conheço porque você sempre fala. Eu ainda não tive uma intimidade, mas eu já quero te avisando, Noemi, que esse Deus de Israel não é o céu de Israel, é o meu Deus. Você entende? Você entende porque você precisa sair desse estado que você está e caminhar? Você entende que você precisa parar de se lastimar? Porque todo dia é uma reclamação. Todo dia é uma história triste. Todo dia é uma lamentação. Todo dia você tem que reclamar de algo. Você já parou para pensar o porquê muitas das vezes o seu esposo está no serviço e ele demora para voltar? E aí você manda mensagem e ele fala assim: estou acabando o serviço. Estou com muito cliente. Não, tem muita coisa para fazer, e nota da baixa, e fechamento do mês. E ele vai, mas é mentira. Ele não quer chegar tão cedo em casa para ter que ouvir as suas lamuriações. Você entendeu? Os seus filhos, eles chegam na escola e já foi: mãe, já entra no quarto, já fecha a porta. Eles se limitam na conversa, porque sabem que de alguma coisa você vai reclamar. O Espírito Santo de Deus está dizendo: se você quer viver esse novo tempo, saia desse estado lastimado. Se você quer viver esse novo tempo, coisas grandes eu tenho para ti, mas para de reclamar, começa a agradecer mais. Eu não sei como será, amém? Deus vai prover exatamente tudo. Até porque quem está no centro da vontade de Deus tem paz de espírito. Não fica completamente perturbada. Que a pálpebra chega a tremer, você não consegue, você fecha os olhos na sua cama e você não consegue dormir. Parece que está tudo rodando à sua volta, mil voltas na sua cabeça. O Espírito Santo de Deus está dizendo: respira. Quer viver esse novo tempo comigo? Respira, mulher. Aprenda a confiar naquele que escreve os seus dias, todos os dias. Aprenda a ter fé. Aprenda que Deus irá prover todas as coisas. Você entende que a decisão dessa Ruth que está aí do seu lado vai calar sua boca e fará você desistir de se opor à decisão dela. Porque Ruth está querendo ir contigo, você está falando: não, volta, não precisa ir comigo não. Deixa que eu dou conta de tudo, eu resolvo tudo. E Deus está dizendo: eu só coloquei ela do seu lado para ela cuidar de ti, você não está nem percebendo. Não, mas eu tenho mais experiência que ela merece ser a minha filha. Não interessa. Você não entende, nunca vai entender o que é trabalhar de Deus. Aí você olha e fala assim: meu Deus, mas parece que ela é tão assim, inexperiente das coisas, e eu já vivi uma vida, e eu tenho uma bagagem enorme.
Mas é exatamente essa Ruth que fará você viver novamente coisas extraordinárias. Sim, você tem uma bagagem de vida, mas o extraordinário que te espera você ainda não viveu. Olha aqui, um versículo do livro de Ruth, ele é bem enfático em detalhar que elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Quando elas chegam, Noemi e Ruth, Israel já está vivendo um novo tempo de prosperidade, abundância e restauração, pela vontade permissiva de Deus. Noemi já conhecia absolutamente tudo isso, até porque ela saiu de lá. Embora quando ela tenha saído, estava havendo um tempo de escassez, mas ela conhecia o que Israel vivera em Deus. Ruth estava ousando viver um novo tempo de coisas extraordinárias que estariam para acontecer. E quando você para pensar que havia um decreto na vida de Ruth, que eu te falei no início, e em toda a sua descendência, sem acesso nenhum a Deus, mas devido à sua fé, Deus simplesmente muda a rota e começa a escrever a vida toda de Ruth novamente. E eu quero falar para ti algumas características de quem tem ousadia de viver esse novo tempo em Deus. A primeira delas é estar pronta para pisar em lugares que jamais pisou. Noemi conhecia, Ruth não conhecia. E ela teve a oportunidade, porque Noemi disse para ela e para Orfa: volte para a casa dos seus pais, volte para a terra que vocês nasceram, volte para um lugar conhecido, para a terra onde seus pés já conhecem. Orfa realmente ela volta, mas Ruth não, ela queria explorar e ousar viver um novo. Então ela pisa numa terra aonde ela jamais pisara. E detalhe, no percorrer dessa história, depois que ela chega em Belém, se você for meditar, você vai ver, Ruth, ela nunca está estacionada. Ruth, ela nunca está parada. Ruth, ela nunca está esperando a provisão bater lá na porta. Não, ela se levanta e ela procura solucionar aquilo que está ao seu alcance. As mãos de Ruth nunca estão vazias, mas sim sempre trabalhando. Ela mantém tamanha discrição no ambiente de trabalho ao ponto de chamar a atenção ao que está à sua volta e conquistar tudo pouco a pouco. Ela chega numa tamanha discrição, sem fazer alarde, sem fazer burburinho, sem gritaria, sabe? E aquilo começa a chamar a atenção de quem vê. Que olha e vê Ruth trabalhando. Desde a manhã até de tarde. Ruth mantém as suas mãos sempre ocupadas. Ruth mantém-se sempre em movimento constante. Por quê?
Porque você ousar viver o novo de Deus, está no centro da vontade de Deus. Se você não estiver em constante movimento, você nunca vai saber o que é viver o novo de Deus. Ou você acha que sentado com as perninhas cruzadas, que nem uma princesa, você vai viver as coisas de Deus? Você acha mesmo que as coisas vão mudar? Se você continuar sentadinha, bonitinha, se limitando as coisas, tá tudo muito bem assim, tá tudo, chega até a falar baixinho, querida. Mostra para esse capeta dos infernos a mulher ousada que Deus criou. Aqui não, na minha casa não. É terreno que Deus não me deu. Vamos ver o que eu tenho para resolver. Põe o pau lá para quebrar, mas o seu, aqui na minha casa é Deus. Ele colocou aqui o chão sobre os meus pés, eu pisarei, já é meu. Vamos ver o que tem para fazer, o que tem para resolver. Eu quero viver o novo, eu quero viver o extraordinário. Não vou me conformar com as lástimas, com as lágrimas, com as tristezas, mas eu quero o novo de Deus e viver o novo de Deus. Aí está, em constante movimento. Ruth, obediente às instruções de Noemi, com o tempo que está lá, ela encontra o seu remidor, a qual toma como sua esposa. E eu acho isso aqui lindo. Porque para uma mulher improvável como Ruth, já tinha perdido o marido, já tinha deixado a casa dos pais, já estava em outra terra, que não tinha nada a ver com aquilo desde a sua infância. Ruth era moabita desde quando nascera. Você acha que era fácil para ela viver agora no meio de um povo que ela nunca conhecera, com os costumes que ela nunca tinha visto antes? Para Ruth não era fácil, muito menos achar uma pessoa a qual pudesse casar novamente. E ela encontra Boaz. Mas aí você fala assim: ah, já, se foi mera coincidência do acaso. Não foi! Porque Deus já estava escrevendo a história de Ruth, e Deus já tinha colocado Boaz na história de Ruth. O tempo passa, e agora Ruth está gerando um filho em seu ventre. Pastora Marta, o porquê ela não gerara lá atrás? Ela já tinha sido casada. E Deus não permitira que ela gerasse, sabe por quê? Porque no tempo de escassez, por vontade permissiva de Deus, você não gera e não colhe nenhum fruto. Mas olha o que essa ousadia irá causar em você. Vai permitir você gerar, você frutificar. E nesse mesmo tempo, nesse tempo que você ousar viver o novo de Deus, coisas extraordinárias, coisas que os seus olhos jamais viram, que não foi palpável para ti, a sua fé fará com que você as alcance. Ruth não gera em um ambiente rotineiro, conhecido, um ambiente normal, comum para ela, que era Moabe. Ruth vai gerar em uma terra de promessa. Meu Deus, coloca sobre os pés. Eu convido você a se levantar.
naquele lugar.